você não se lembra de quem é, mas talvez essa seja a melhor coisa que te aconteceu. Ai, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos há um tempo aqui sem vídeo no canal e eu tô aqui totalmente a caráter, porque Hexatombamos, galera. Hexatomb já está aí entre nós, o novo spin-off de Ordem Paranormal, mestrado pelo Selbit lá no canal de Ordem Paranormal. E eu assisti o primeiro episódio e já separei algumas coisas pra gente conversar sobre. Então não se esqueçam de deixar o like aqui, de se inscrever e deixar algum comentário se eu deixei alguma coisa passar. É muito importante falar que eu não assisti Natal Macabro. Infelizmente várias coisas aconteceram pela minha vida e eu nunca consegui parar pra assistir o Natal Macabro. Então pode ser que eu deixe passar algumas coisas que já tenham sido referenciadas lá e que pra quem já assistiu é muito óbvio, mas pra mim infelizmente não vai ser. Beleza? Então bora nessa. A primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre os recursos que o Ordem mostrou pra gente dessa vez. Apesar de eu não ter assistido Natal Macabro, eu acabei tendo muito contato com algumas cenas, com alguns pedaços que apareceram no TikTok e em outras plataformas de vídeo curto. E por conta disso, eu percebi que tem algumas coisas novas em Hexatomb que ainda não tinham aparecido em Natal Macabro. Como, por exemplo, o uso da plataforma talvez da Unity, tá? Porque esses cenários, esse mapa que foi feito pelo Selbit em 3D, ele tem muito essa pegada de jogos que ele vinha jogando antes. Então, se você acompanha as lives do Selbit, ou pelo menos os cortes dessas lives, os VODs dessas lives, você vai perceber que tem vários jogos desse mesmo estilo ali. Vão ter jogos que ele chamava de Walk Simulators. Se não me engano, ele jogava toda sexta-feira um jogo desse tipo, e aí ele fazia um ranking. Eu assistia os VODs, então eu não sei muito bem qual era a ordem, mas realmente tava muito na pegada dos jogos que o Selbit gosta de jogar, dessas coisas que o Selbit mostra muito na live dele, o que dá mais uma cara do cabeludo aí pra nossa sequência. Eu até, quando tava assistindo, eu até pensei, tipo, será que vai ter um outro jogo de Ordem Paranormal? Será que ele vai fazer um jogo nessa pegada? De tipo, você não lembra, não tem as suas memórias e conforme anda pela casa e mexe nas coisas, você vai descobrindo que você é o vilão? Isso seria muito, muito, muito legal. Uma mecânica que eu achei muito interessante foi a mecânica das cartas. Porque tinham cartas que já tinham itens prontos, mas tinham cartas que eram coringas. Aonde dá pra ver um pouquinho na live um aparecimento de uma canetinha parecida muito com essa. E aí, de repente, a gente tinha um item aleatório na frente e é isso. Isso é muito legal e eu acredito que talvez o Selbit venha a lançar mais pra frente com Ordem, porque apareceram algumas coisas novas de sistema. Então pode ser que tenha aí mais um livro, mais alguma parte aí de Ordem Paranormal. Talvez venha esse baralhinho de cartas, o que ia ser muito interessante pra gente, já que vários RPGs estão lançando baralhos de cartas que facilitam quando a gente vai jogar, principalmente presencialmente. E sobre o mapa, a gente ainda tem um outro detalhe que é muito legal de falar. Ele não só aparece em 3D, como tem uma visão isométrica e dá pra levantar e ver de cima. Tem um momento ali que a Bea precisa mais ou menos enxergar onde é que ela tá, e ela pede pro Selbit se tem essa possibilidade, e o mapa instantaneamente vira um mapa de VTT normal que a gente tá acostumado a jogar. Isso é muito legal, porque não só traz a noção 3D pra galera que tá assistindo e também pra galera que tá jogando, como também tem a possibilidade de situar mais ou menos o quão longe a galera tá do inimigo ou de algum tipo de objetivo. Isso era uma coisa que eu tinha muita curiosidade em falar sobre, porque eu tinha a sensação de que, mesmo as coisas estando em 3D, quando chegasse o momento que a gente precisa dar uma olhada, tipo, até onde eu posso caminhar, eu preciso andar os meus 9 metros, até onde eu fico de distância, isso ficava um pouco complicado. Mas, visto que esse mapa do Selbit não só mostra 3D, mas também consegue mostrar essa parte, fica muito mais interessante, porque ninguém se perde, todo mundo sabe onde é que tá e ainda entrega uma baita produção. E como eu disse, Hexatomb trouxe muita coisa nova. E principalmente os killers trouxeram várias mecânicas novas. Cada um tem uma habilidade única que, como eu falei, que podia sair alguma coisa nova de Ordem. Pode ser que essas mecânicas novas saiam aí em algum outro compêndio de Ordem. E também a gente tem um momento que eu achei muito legal, que eu estava conversando com os meus amigos e, inclusive, foram eles que falaram sobre isso, porque eu não tinha me ligado. Quando tem o zoom nos personagens, que é a vez deles de jogar, é a vez do jogador fazer a sua jogada ali nos turnos, na lateral há todas as habilidades que eles têm e que não estão em nenhum dos livros. E isso faz uma referência à Persona, porque pelo que os meus amigos falaram, essa é mais ou menos como aparece lá no jogo.
Então ficou uma referência aí muito legal. E tem uma coisa que eu tava muito curiosa pra ver, que era a relação do Nex com os pontos de determinação. Porque até então a gente viu muitos sobreviventes, mas a gente não tinha visto o Nex funcionando como ponto de determinação e mais ou menos como é que ia dar. E em Hexatomb a gente tem isso, o momento que eles perdem dano mental, que seria o dano de sanidade, se convertendo para perder os pontos de determinação. Eu achei isso muito maneiro, porque eu tava um pouco perdida, eu pensava como é que a gente ia fazer a conversão jogando com as coisas anteriores, mas funciona super legal mesmo. E a produção tava afiada, porque no momento que o Labirinto quer escolher o nome ali pra Carlos Birinto, Labirinto, e gente, como é que ninguém pensou em Laboburrilo? Mas enfim... a produção troca no exato momento. Então isso é uma coisa muito legal que provavelmente foi feita na edição, no pós-produção, mas ficou muito legal e acaba trazendo ali uma imersão muito maneira, porque a gente riu muito conforme eles iam falando as palavras e ia mudando ali. Um momento muito legal que acontece ali no RPG, e tipo assim, que cuidado que o Selbit teve com essa parte. Quando o Jay pega o celular pra ver as mensagens, tem escrito em coreano um símbolo que dá a entender que é um palavrão. E é muito engraçado porque em coreano não exatamente é um palavrão, mas os caracteres que estão ali escritos, eles correspondem ao palavrão em português. Então seria o som do nosso palavrão, o que é muito engraçado. Eu passei ele rapidinho os olhos pra ver e eu, cara, não acredito que ele fez isso. E é uma referência muito legal pra quem estuda coreano e entende aí um pouco do alfabeto. Outra mecânica muito legal que aparece agora é a mecânica especial aí das cartas. Que no final de cada episódio, cada um vai receber uma carta com lapsos de memória dos seus personagens. E isso é uma coisa muito legal, porque é o primeiro RPG do Selbit que a gente não tem os jogadores sabendo sobre os personagens. Eles escolhem as fichas de uma forma completamente intuitiva, vamos dizer assim, e ninguém sabe exatamente o que tá fazendo, o que dá abertura para que os personagens acabem cometendo erros. Tem até um momento ali que o Abelha acaba chamando a mulher dele de vida, né, do personagem dele de vida, sendo que o personagem nunca chamou ela de vida na vida, mas eu vou falar isso um pouquinho mais tarde. O Selbit inicia esse RPG fazendo com que todo mundo se conecte a um avatar, seja conforme cada jogador sentiu que deveria escolher aquela ficha ou através de perguntas, como aconteceu com a Bagi e com o Cereal. E uma coisa muito interessante é que todos eles aparentemente estão fugindo de alguma coisa, já que no início o Selbit sempre dá a entender que tem bons lugares para se esconder. Sejam as salas secretas de killers, como a do Dalmo, ou os banheiros, principalmente para Jay e para Kemi. E todos eles vêm para uma mesma cena, uma cena escarlate, onde tem um túmulo com correntes douradas, símbolo de conhecimento, no entorno. E um aviso muito claro: não abra. Sobre a narrativa do Selbit, tem uma coisa que eu acho muito interessante falar, que é como ele conduz a cena. Porque ele tem uma narrativa muito calma e quando chega um momento assim que precisa de tensão e que a gente precisa pensar rápido, ele causa esse pânico na gente. O que é muito legal, porque não dá tempo do personagem ficar parado. Eu vou... Porque se a tua fala não for rápida o suficiente, o perigo que tá chegando vai ser. Nessa parte eu posso falar uma besteira gigantesca, mas pelo que eu entendi, dos personagens nós temos 3 que são os killers de Natal Macabro e mais 2 personagens novos que também têm a mesma origem dele. 2 combatentes, 2 especialistas e 1 ocultista. Sendo que Hexatomb é muito curioso a gente só ter visto 5 até agora. Mas calma que tem teoria. O primeiro que a gente conhece é o Aguiar. O Aguiar ele é feito pelo Cereal e ele é um dos combatentes. E também ele vai ser um dos personagens que foi um dos killers de Natal Macabro. Ele é do Paraná. E uma das coisas que a gente percebe durante a narrativa é que ele aparentemente não se lembra do massacre que ele fez. Ele estava investigando, né? Tem investigações de assassinatos com corpos mutilados no Paraná e que aparentemente tinham mordidas de cachorro. E é muito curioso, porque o Aguiar, ele tem cachorros. Então as coisas aos poucos vão levando para o que o personagem faz. Então, caso você não tenha assistido Natal Macabro, eu ainda tive um pouco de spoiler. Mas caso você não tenha assistido,
dá pra entender que o que ele tá vendo é os assassinatos que ele mesmo cometeu. E aos pouquinhos, os personagens vão entendendo que eles têm conexão uns com os outros. Vai ser apresentado, né, a NPC, que é a Cleo, de 23 anos, que ela não tá entendendo muito bem as coisas que estão ali. Ela fica um pouco confusa, faz várias perguntas, principalmente sobre as férias dele. E o Aguiar, ou melhor, o serial, ele dá várias respostas como Aguiar, dizendo que ele queria se reconectar aos cachorros dele. Ele descobre que mora sozinho. Muito legal ver como eles descobrem muitas coisas pelo local e também fazendo perguntas aos NPCs que vão aparecendo. O que a gente já sabe sobre Aguiar até agora é que ele estava levando os 6 pro Jay. E também que aos pouquinhos a gente vai sendo introduzido ao labirinto, já que depois a gente vai descobrir que a pessoa que estava desenhando ali labirintos e que estava parada com um cartão dele era de fato um dos players. E depois a gente tem o Dalmo, que é o segundo apresentado pra gente, que ele é jogado pelo Abelha e também é um combatente. Eu esqueci de falar, mas o Aguiar, ele usa um machado. E o Dalmo, ele é o cara da manopla. Ele é casado e ele tem uma filha que está com câncer. E é muito interessante porque o próprio é onde acontece um momento muito... O Dalmo não se lembra de qual é a doença da criança, então ele fica tentando provocar a NPC para falar sobre isso. O escritório do Dalmo, ele tem muitas coisas que mostram ali a família dele, o trabalho dele, que ele trabalha ali com uma empresa de ônibus. Eu não sei se ele é motorista ou se é a empresa dele, porque é um escritório bem luxuoso até. Então eu não acho que ele seja apenas um motorista. Eu acho que ele já é um cara mais grandinho, mas que gosta de dirigir e que sabe dirigir. Ele tem a filha dele, a mulher dele, tem várias fotos dessas duas por ali. E no computador dele tem uma frase escrita: "Você começou por causa delas, mas continua por você mesmo." Esse escritório do Dalmo é onde a gente consegue conhecer mais um pouco da parte killer dele, já que ele tem um comando no computador que é ligar masmorra, que abre uma sala extremamente pronta pro killer, com vários ganchos, com várias cabeças de esqueleto, vários crânios, né, ali como se fossem troféus. E inclusive também a gente vai encontrar pela primeira vez o papelzinho falando sobre o Psycoleira. Claro que o Selbit não pregou prega sem estopa, porque se vocês procurarem @Psycoleira nas 3 redes sociais que eles mostram, lá está o perfil. O Dalmo, ele é chamado pro Hotel Yun e aos pouquinhos eles vão se juntando por conta dessas pequenas fagulhas que eles de antes tinham deixado. A terceira pessoa a gente conhecer é a Kimi, que é feita pela Beamon, que é a primeira especialista que a gente tem contato. Ela tá num apartamento, pelo menos é o que dá a entender, né, um pouco mais de baixo custo. Dá pra ver que ele tá bem sujo, ele tá bem destruidinho. Ele é bem precário, mas ele tá cheio de armadilhas que Kimi botou lá, mas não se lembra. Inclusive, a Bea vai investigar, né, a parte da despensa e ela acaba sendo atingida aí por algumas das suas próprias armadilhas. Mas não se preocupem, tem muito mais naquela sala. Até porque é justamente essas armadilhas que vão livrar ela de um cara que tá vindo muito fundo da cara atrás dela. Porque aparentemente ela era pra ter matado ele, mas ela se uniu. E esse ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Dalmo, já que ela tem um quadro de investigação cheio de fitas, de marcações de fitas e tal. E nessas marcações, todos eles estão explodidos, menos de um cara que já passou da data dele de dessa pra melhor, segundo o contrato. Ela era uma mercenária e agora o cara que pagou ela pra fazer o trabalho tá vindo atrás dela. Mas ela executa o cara na loucura e começa a tentar investigar sobre quem era ele e por que ele contratou ela e por que ela se juntou a ele. Já a cena de Jay vai trazer um pouquinho mais pra gente sobre essa história por trás. Já que Jay vai aparecer também sem saber de nada, sem lembrar de nada, com vinhos caros, num lugar extremamente luxuoso que a gente vai entender mais pra frente, que é o Hotel Yun. E, inclusive, dá a entender que Park Chae-yoon é pai ou mãe de Jay. Tem toda essa questão de maquiagem, de um local limpo, também o banheiro pra se esconder. A gente já sabe, né, que Jay usa uma adaga. O mais interessante é que quando a gente vai olhar as conversas de Jay, uma das coisas que a gente percebe, para além daquilo que eu falei lá da escrita em coreano, é que K aparentemente tem um Papai Noel. Não fica claro se Jay chama K de Papai Noel ou se existe uma espécie de operação Papai Noel ou algo do tipo. Que me deixou um pouco curiosa, porque
Afinal de contas, Kemi não apareceu em Natal Macabro. Mas pode ser que tenha alguma ligação, ou Papai Noel seja uma outra pessoa. E aí a gente tem o Labubu rindo, quer dizer, o Labirinto, que é o personagem do Calígrafo. Inclusive, o Calígrafo tá servindo pra caramba durante esse primeiro episódio. Eu tô muito curiosa de como vai ser o desenvolvimento desse personagem. Inclusive, ele tem um símbolo com... Ele começa com um símbolo de labirinto de sangue, né, desenhado na parede. E ele tem esses mesmos padrões desenhados na cabeça, né, na sua careca e tal. Ele fala muitas vezes que ele é o labirinto. Ele não sabe muito bem... A impressão que eu tenho é que ele mesmo não sabe quem ele é, mesmo ele tendo memórias mais pra frente. Dos personagens, ele é o único que tá preso. Inclusive, é ele que o Aguiar tá indo ver, porque foi o próprio labirinto que apareceu no meio do nada, com um papel com o cartão dele, e aparentemente ele não fala nada e nem resistiu à prisão. Mas na cena do labirinto tem uma coisa muito interessante, que eu achei que ia desandar pra um lado, mas foi pra outro. Que a gente tem um personagem chamado Jeremias, que fala, é a primeira vez que a gente ouve sobre a Ordem. Que a Ordem está em todos os lugares, que a Ordem vê tudo das sombras, que a Ordem. E dentro desse lugar, aonde está o labirinto, também tem uma policial que não deixa o Jeremias falar. Ah, é porque ele tá bêbado, porque ele tá maluco, porque ele não sei o quê. Toda vez que ele fala na Ordem, ela dá uma desconversada legal e lembra que ele tá bêbado. Será que é uma agente da Ordem disfarçada? Ele também fala, o próprio Jeremias, que os caras como eles... como o labirinto, no caso, pegam pessoas da rua pra fazer experimentos em transformar em monstro. E aparentemente ele foi vítima de uma dessas levadas aí pra virar monstro, mas ele foi salvo pela Ordem. Só que a Ordem tirou tudo dele. Outra coisa que a gente sabe sobre o labirinto é que aparentemente foi ele que reuniu todos os killers. E isso é muito, muito interessante. Porque ele é o cara que menos sabe, o cara que tá muito, muito confuso, mas ao mesmo tempo ele tem um papel importantíssimo entre os killers. Seria ele o tal Papai Noel? Também é importante falar sobre ele que ele é o único ocultista. E diferente de todo mundo que procura pelas suas armas, ele só quer os componentes dele para conseguir fazer os rituais. E vale dizer que estamos sim usando o ritual demorado, tá? A conjuração complexa. A mecânica de Hexatomb parte do princípio de que os jogadores não fazem a mínima ideia de quem os personagens deles são. Então, muitas vezes, eles podem passar por falas e trejeitos que o personagem não faria, já que eles possuem, sim, atitudes e personalidades pré-definidas. Isso acaba induzindo os jogadores ao erro muitas vezes, porque eles não conhecem. Logo, eles vão agir como pessoas que, de fato, não conhecem aquele corpo, não conhecem aquela vida. E impede que aconteçam alguns metagamings, por exemplo. Apesar da Bagi conhecer bastante sobre Jay, ainda assim, ela não entende como Jay seria, como Jay agiria. E isso dá muito aquele ar de, nossa, como eles estão agindo estranho. Nossa, como... Até a metade do RPG, eles são guiados pelo sangue para algum lugar. Eles demoram um pouco a se mover, porque eles acabam encontrando uns aos outros, e aí sim que esses outros vão levando até um galpão da Óleo Realitas. A Bagi faz um furo no dedo de Jay para que o sangue guie eles até algum lugar. É onde a gente fala sobre a guiar se lembrar desse portão, porque ele tá fechado com um cadeado, e o símbolo do cadeado, de alguma forma, faz sentido para ele aquilo ali. Ele já viu isso em algum lugar. Eles arrombam, entram ali, encontram as suas armas, e eles também acabam encontrando 5 caixões muito esquisitos, vermelhos, com aquele mesmo caixão que eles tinham a imagem de não abra e afins. Então, agora estão os 5 ali no meio de um ritual muito doido, com uma névoa que a gente conhece muito bem. Eles estavam analisando ali, pegando as suas armas, tentando entender o que era aquele local. Só que o personagem do Calígrafo acaba entrando no ritual para tentar fazer um ritual ali dentro. Ele ia jogar um ritual de sangue, que a gente não sabe muito bem o porquê, porque simplesmente o Selbit diz que ele está sob o efeito de tentar abrir uma das caixas. Ele escolhe a caixa 4 e é onde a gente tem o contato com a nossa primeira criatura, que é uma amálgama. O Selbit chama de amálgama de desespero. Eu não sei se esse vai ser o nome oficial da criatura, mas eu achei muito interessante. E eles acabam tendo que combater aquela criatura até finalizá-la.
Tudo acaba muito bem, acaba chegando o Aaron e a Agatha ali pra fazer um uau. A Agatha mostra que conhece eles. O jeito que ela fala até é um pouco íntimo ali com eles, né? Mas é a Agatha, a gente não pode levar isso muito em conta. Mas pra finalizar o RPG, o Selbit fala simplesmente que um deles morreu ali. E é onde começam as nossas teorias. A primeira teoria é que talvez a Ordem esteja fazendo experimentos tentando criar corpos humanos justamente para abrigar essas entidades que estão presas nos corpos das pessoas. Talvez para que Jay, Dalmo e afins sejam pessoas livres. O problema é que um desses corpos foi destruído. Quer dizer que talvez uma dessas pessoas, de fato, esteja morta. Como o Selbit deixa bem claro pra gente no final do episódio. Como eu disse, Hexatomb seria de 6. Mas nós temos 5. E no finalzinho ali, bem no finalzinho, a gente vê escondido num canto a Cleo, que é amiga do Aguiar. E que, quando ele saiu dali com o labirinto, ela tinha desaparecido. Então, não só ela tinha desaparecido, como a gente também não fala sobre a policial. Que eu tinha lá a teoria de ser da Ordem Realitas. Será que tem coisa aí? Será que ela é o 6º de Hexatomb? Será que a gente vai ter mais um jogador secreto que talvez entre no próximo episódio? Uma das coisas que eu achei muito interessante e também muito curioso, como a narrativa da Ordem se passa pelo vilão até que apareça a Agatha e o Aaron. É estranho, porque até então eu tava pensando que a gente ia inverter a narrativa e a Ordem ia ser a vilã, enquanto eles estão tentando sobreviver. Eles iam lutar contra a Ordem. Mas não é isso que a Agatha deixa claro. Será que eles, de alguma forma, estão sendo chamados para participar de alguma coisa? Será que isso tem a ver lá com o aparecimento do Psycholeira? Será que esses Psycholeira vão ser o grande problema do nosso spin-off? Afinal de contas, tem muita cara, tem muitas coisas ali no nome do lugar e afins que tem a ver com o diabo. Será que é por aí que ele tá agindo? E uma outra coisa que me chamou muito a atenção em Hexatomb foi justamente a questão desses caixões enrolados com conhecimento ali. Lembrou muito como foi o Kian aprisionado. E aí eu fiquei me perguntando, será que Hexatomb vai dar uma nadadinha pro lado do Kian e a gente vai saber se ele fez ou não o pacto com o diabo? Os players, eles agora precisam se adaptar a uma vida que não era deles. Afinal, a gente tem um corpo que viveu várias coisas, que tem várias pessoas na sua volta e que tem toda uma história. Mas agora eles não lembram de nada, porque provavelmente eles são entidades. O Selbit dá a entender que quando a gente faz a conexão com uma das fichas, como se nós fôssemos a marca agindo. Só que tipo de marca é essa? Como se fosse uma coisa de cima vindo para baixo, ou de baixo vindo para cima. Diferente da questão das marcas, que elas apareciam e faziam a conexão, mas ninguém esquecia da sua vida anterior, agora os jogadores precisam se adaptar a uma vida que não é deles, como se fossem intrusos num corpo novo, que aumenta a minha teoria sobre os corpos que estavam sendo formados dentro dos caixões. E agora, pra gente que tá assistindo, só resta esperar o 2º episódio de Hexatomb pra ver se os jogadores vão revelar o que estavam nas cartas e o que mais o Selbit tá preparando pra gente. E uma coisa muito interessante pra falar é como o recurso de gravação é muito interessante. Hexatomb foi gravado e tá passando agora em formato de live. Uma coisa muito interessante de algo que é passado por uma pós-produção é, por exemplo, a finalização da criatura feita pelo Dalmo, onde a gente tem literalmente uma animação exata de como o jogador queria que o personagem fizesse aquela cena, o que me arrepiou inteira. Eu achei isso muito interessante e eu quero pra minha vida. E aí, curtiu saber um pouquinho sobre Hexatomb através dos meus olhos? Se vocês gostaram, deixar um comentário aqui, se inscrever, deixar o like e se preparar para que a gente possa fazer novas teorias sobre o 2º episódio de Hexatomb. Então, um grande beijo pra vocês e tchau, 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 tchau!